dia para você, uma excelente terça-feira. Quero você com a sua lição na mão, porque hoje nós vamos falar sobre a unicidade divina. Quando nós estudamos já aqui um pouquinho ao longo desta semana sobre Deus Pai, Filho e Espírito Santo, eu falei para você lá no começo da semana, talvez seja um pouquinho complexo de entender como que três se fazem um. Mas a lição de hoje, ela vai trazer de uma forma, assim, ilustrativa, através de uma figura de linguagem, para que a gente consiga entender melhor essa união dos três. E qual é essa forma de ilustração trazida pela lição, que é uma forma prática, uma forma vivenciada por nós seres humanos, que vai facilitar o entendimento. É o casamento. Quando acontece um casamento, nós falamos o quê? Agora esses dois se tornam um. Mas isso quer dizer que esses dois se colam e passam a vida toda assim, ó, juntinho? Não, porque se assim fosse, meu marido estava aqui agora colado comigo. Mas quer dizer o quê? Que eu e ele nos completamos e nos entendemos. Muitas vezes sem precisar falar. Muitas vezes eu olho assim e ele já entendeu o que eu pensei, já viu o que eu vi, ele viu também, e ele sabe da minha reação ou do meu pensamento, e por isso que ele olha pra mim esperando a minha reação, porque a gente pensou parecido, ou tem o mesmo entendimento da situação. Então o casamento é isso, é vocês serem tão completos a ponto de até um olhar entregar o que o outro está pensando. E essa é a melhor forma de nós entendermos a união entre Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Eles também estão o quê? Conectados assim como num casamento. E eles entendem perfeitamente o que cada um pensa. O que cada um dos três pensa, o que cada um dos três faz, o que cada um dos três planeja. E andam sempre com esses pensamentos, com essas ideias, com os seus propósitos conectados. A unidade e pluralidade dentro do casamento é um reflexo da unicidade e pluralidade que existem o quê? Dentro da divindade. Em um lar saudável, nem o marido e nem a esposa perdem a sua individualidade, mas unem sua vida para formar uma nova unidade. O que isso quer dizer? Quando eu casei, eu não perdi aquilo que eu sou. Eu continuo sendo uma pessoa à parte do meu marido. Eu tenho os meus defeitos, as minhas qualidades, as minhas manias, que são diferentes dos defeitos, das qualidades e das manias que ele tem. Mas, ao mesmo tempo, com as nossas diferenças, ainda assim nós somos um e vivemos em harmonia. Vivemos bem, conseguimos dialogar, conseguimos pensar juntos, tomar decisões, mudar o rumo quando necessário. E a mesma coisa acontece com a divindade. Cada um deles é individual. Deus Pai é um, Deus Filho é outro e Deus Espírito Santo é outro. Mas os três juntos estabelecem os propósitos, as ideias, os rumos a serem tomados. E por isso que a gente consegue comparar essa união a um casamento. Porque é essa a ideia do casamento, mesmo que alguns não sejam assim. Casamento tem que ser o quê? Parceria. Casamento tem que estar ali, eu sempre podendo contar com ele a todo momento. E a mesma coisa acontece entre a Trindade. Um está sempre junto ao outro. A proximidade entre o Filho e o Pai, descrita em João, capítulo 14, do verso 7 até o verso 10, é o mesmo tipo de intimidade que Jesus deseja ter com seus seguidores, com ele mesmo e com o Espírito Santo. O Espírito Santo ele é enviado para continuar a obra que foi iniciada por Jesus. O Espírito Santo é o Consolador em nome de Cristo. Ele personifica Cristo, mas é uma personalidade distinta. Assim como acontece com o Pai e o Filho, a Bíblia usa vários títulos para referir-se ao Espírito Santo. O que acontece aqui? Jesus estava ascendendo aos céus e os discípulos sentiam que ficariam sozinhos. Então ele envia a quem? O Espírito Santo. Isso também
faz com que hoje nós não tenhamos desculpas. Por exemplo, porque os discípulos, eles pregavam com muita vontade, eles realizavam diversas obras porque eles tinham Jesus e a gente não tem, e por isso que a gente não faz. Nada disso. Quando Jesus ascendeu aos céus, eles também ficaram assim como nós ficamos. E eles tinham quem? Exatamente a mesma pessoa que nós temos hoje, o Espírito Santo. Então, tudo que eles faziam com o auxílio do Espírito Santo, nós podemos fazer hoje também, porque o mesmo Espírito que conduziu os discípulos quando Jesus ascendeu aos céus é o Espírito que cuida de cada um de nós hoje e que nos concede discernimento para fazermos a obra de Deus. Então, não existem desculpas para não realizarmos as obras e pregação do Evangelho, porque o Espírito Santo que conduziu os discípulos é o mesmo Espírito que conduz a mim e a você nos nossos dias. Espírito da Verdade é uma das formas que a Bíblia usa para se referir ao Espírito Santo. E esse título enfatiza de forma muito clara qual que é o papel do Espírito Santo, que é convencer, ensinar e lembrar as pessoas a respeito da verdade. Assim como Jesus veio trazer a verdade, o Espírito Santo ele deve o quê? Continuar o ministério da verdade. Mais uma vez, funções diferentes, mas o mesmo propósito. Eu espero você aqui amanhã para nós continuarmos a nossa semana de estudos, mas aproveita que você está por aqui e compartilhe esse vídeo com a galera lá da sua classe. Eu vou levar teu